Sejam muito bem-vindas, então, a essa segunda live do Destrave a Sua Liderança. Hoje a gente vai falar sobre o processo da liderança. Quem estava aqui ontem sabe, eu vou recapitular um pouquinho aqui sobre o que a gente falou, tá? Deixa eu só botar meu slide aqui que eu preparo para vocês com muito carinho. Antes disso, antes de eu começar a nossa aula de hoje, pega papel e caneta. Se preparem que talvez essa aula de hoje seja uma virada de chave incrível para você. E se ela é incrível para você, eu tenho certeza que vai ser incrível para as coleguinhas também. Então vamos fazer o seguinte, pega aqui, ó, clica nesse aviãozinho que tem aqui e manda para pelo menos 10 coleguinhas, tá? Congresso ENA, é a Gil, né? Que tá? É a Gil ou é a Polly? Seja bem-vinda aqui. Soraya, Daisy, vão entrando, gente. Ó, com certeza você tem aí 10 coleguinhas para você mandar essa live. Quem tava aqui mais ontem? Quem mais tava aqui comigo ontem? Fala aí pra mim. Outra coisa que eu quero te pedir, manda para 10 coleguinhas, tá? É a Polly? Ah, maravilhosa. Manda para 10 coleguinhas. Clica aqui nesse aviãozinho e manda para 10 coleguinhas. E olha só, clica no coraçãozinho para aumentar o engajamento e o Instagram entender que tá fazendo sentido e mandar para mais pessoas, tá, gente? Vamos lá, porque só as comprometidas... Lembra ontem que eu falei que temos 2 grupos aqui. As curiosas, que só entram de live em live, ficam pongando conteúdo e não aplicam nada. E as comprometidas. Então, quem é comprometida aqui vai ficar comigo até o final, porque hoje eu vou te dar o passo a passo. A gente vai falar dos 4 passos do nível de consciência da liderança e você vai identificar qual é o nível que você está. Eu vou te dar 4 passos, tá? Para você estabelecer esse nível e você vai entender qual é o nível de liderança que você está. Ok, gente? Ontem, vamos recapitular o que a gente falou ontem, rapidão. Ontem a gente falou sobre o primeiro passo para se tornar uma enfermeira líder segura, tá? Qual foi o primeiro passo? A crença sobre liderança. Entender que a liderança não cai do céu, que a liderança é uma habilidade treinável. Na verdade, é um conjunto de habilidades treináveis. Oi, Rosânia, seja bem-vinda. Cheguei dizendo. E o que mais que a gente falou ontem? Eu tô olhando aqui pro nosso mapa mental. Vocês estão no grupo do Destrave? Receberam um mapa mental, gente? Ó, vamos combinar uma coisa? Você vai mandar essa live para 10 colegas. Quando a tua colega entrar, você vai digitar assim, ó, seja bem-vinda, fulana, para eu saber que foi você que convidou. Combinado? Combinado assim? Manda aí para 10 coleguinhas e quando ela entrar, você digita bem-vinda, fulana, para eu saber, tá? Gente, vamos lá. Ontem a gente falou que o primeiro passo para se tornar uma líder segura é acreditar, é buscar. A gente falou também que toda enfermeira precisa liderar. Independente de onde você estiver, onde você atuar, você vai precisar liderar uma equipe. É assim ou não? A gente falou também que a gente precisa ser uma líder, mas a faculdade não nos preparou para ser essa líder. E isso faz com que a gente adoeça emocionalmente. Por quê? Porque a frustração, ela vem, a conta chega. Você fica frustrada por não conseguir. Por quê? Porque liderança é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. Você precisa se comunicar bem, você precisa, às vezes, chamar a atenção de um liderado, dar um feedback, você é muito cobrada por isso. E exige de você também atitudes. Que atitudes são essas? São atitudes para colocar em prática todo o conhecimento que você tem. Ó, a Elaine chamou a Bia e a Bia veio. Bria Bes. É isso, seja bem-vinda, Bia, que a Elaine chamou. Então, isso acaba a longo prazo, nos causando muita frustração. Eu contei pra vocês aqui que eu passei por isso, que também tinha momentos que eu achava que eu não ia conseguir. E isso me trouxe muitas frustrações e eu precisei buscar autoconhecimento para poder lidar com tudo isso, tá? A gente falou também que ter um líder ruim adoece uma equipe inteira. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente falou ontem que a gente precisa falar sobre isso. Porque quanto mais a gente varre para debaixo do tapete,
mais adoecidas a gente fica. Por que que a gente adoece emocionalmente? Porque nós ficamos sobrecarregadas. A gente às vezes tem o conhecimento, mas não fala. Outras categorias vêm querendo impor regras, protocolos sobre a gente e a gente acaba aceitando. Então eu falei aqui para vocês ontem da importância de termos líderes fortes na enfermagem e é disso que a gente precisa. Falamos que liderança não é dom, tá? E a gente precisa fazer essa mudança de mentalidade de que a gente pode sim ir em busca de desenvolver as nossas habilidades. Falamos de neurociência, de neuroliderança, falamos do conceito de liderança, que é influenciar outras pessoas e causar um impacto por onde a gente passar, e é estar um passo à frente. Eu trouxe para vocês ontem Provérbios 2, e eu também falei para vocês uma frase que eu gosto muito, que John Maxwell fala nessa Bíblia aqui, comentada de liderança, que é a Bíblia que eu uso para fazer conteúdo para vocês, que até as pessoas mais introvertidas, mais tímidas vão influenciar 10.000 pessoas durante a sua vida. Imagine quando você tem a intenção de liderar, então o que você não pode fazer, ok? Falamos tudo isso. Só que a gente sabe que a gente não aprendeu a fazer tudo isso na faculdade, a gente não aprendeu liderar. A gente tem isso como função, uma das funções do enfermeiro é liderar, uma é prestar assistência ao paciente, assistência mesmo, independente de onde você atuar, você vai prestar algum tipo de assistência, tá? Ao paciente. A outra é a liderança, a gente também tem uma função de educação, de educar os nossos pacientes. E a gente atua também aí na docência, quantas áreas, né? No empreendedorismo. Mas eu te digo que você pode começar a empreender agora, que empreender é solucionar um problema. E geralmente os enfermeiros que partem para o empreendedorismo são enfermeiros que já têm alguma habilidade para resolver problema, a não ser aqueles que acham que vão empreender apenas porque não querem dar plantão e acham que vão se dar bem, e eles encontram aí no mundo do empreendedorismo muitos percalços, porque aí sim que a gente precisa desenvolver uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de liderança, tá? Então a gente não aprende a liderança na faculdade. E muitas pessoas pensam que a gente vai aprender na prática. Só que na prática a gente não tem muitos bons exemplos do que realmente é a liderança, né? Ela é treinável, mas eu não acredito, tem um bicho voando aqui em mim, que com o tempo você vai se tornar uma líder. Você pode se tornar uma líder. Tem um bichinho voando aqui. Com o tempo, apenas se você, durante esse tempo, estiver buscando desenvolver as suas soft skills. Porque eu escuto muito isso, né? Eu comentei com vocês aqui ontem, que eu escuto muito, assim, enfermeiras dizendo: ah, Dani, eu aprendi isso com o tempo. Você pode até aprender algumas coisas com o tempo, mas imagina se você tiver um método, se você tiver acompanhamento, onde você pode chegar. Isso pode ser menos sofrido e você pode desenvolver muito mais rápido as suas habilidades, tá? Gente, a gente precisa ter líderes fortes. E eu quero saber de vocês aqui. Eu falei e eu não tô interagindo, né? Clica aqui no coraçãozinho se fizer sentido. Vocês acham que faz sentido para vocês que estão aqui isso que eu falei? Que a gente sai da faculdade precisando liderar, a faculdade não nos ensina, esse é o segundo desafio, e o terceiro é a gente assume cargos de gestão e liderança, e principalmente na atenção básica. Quem é de atenção básica já vai com essa incumbência de coordenar uma equipe, e isso acaba nos adoecendo emocionalmente. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vamos lá, coloca aqui pra mim quem tá aqui hoje pela primeira vez. Coloca um V pra mim, pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez. Ou um X, tá? E vai clicando no coraçãozinho se fizer sentido, gente, que eu preciso desse feedback, tá? Eu preciso desse feedback. Quem tá aqui pela primeira vez, bota um V aqui pra mim ou um X, pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez.
Bota aí pra mim. Tem ninguém aqui pela primeira vez, gente? Que legal. Então você não chamou... Só a Bia que entrou nova? Bota pra mim aqui se você tá aqui pela primeira vez. Vamos ver. Acho que hoje não tem ninguém pela primeira vez aqui, hein? Ah, tem aqui. Deixa eu ver. Eu que não tava rolando. Marinéia, Cristiane. Gente, eu não tava vendo. Não tá subindo as mensagens pra mim. A Elilde tá aqui pela primeira vez. A Vera, a Samanta, a Ana Lúcia, a Amanda, a Kelly. É muita gente, ó. A Lucimar tá aqui pela primeira vez. FD Santos, a Zilda, a Camila, a Carol. Gente, muita gente. A Fê, a Zilda. Quem mais tá aqui pela primeira vez? Então eu vou me apresentar rapidamente pra vocês. Eu sou Dani Ritter. Eu sou a mãe do Davi, da Sofia e do Gabriel. Eu sou a esposa do Leandro. Eu moro em Brasília hoje, mas eu sou uma gaúcha que se formou na Bahia. Eu estou na área da saúde, gente, há 23 anos, tá? Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, então eu fui auxiliar de enfermagem. Em 2008 eu me formei enfermeira, atuei em emergência, atuei em home care, eu dei aula, eu atuei em unidade de internação, em unidade clínica médica e cirúrgica, mas eu fiquei a maior parte do tempo da minha vida profissional atuando em UTI. Sou pós-graduada em UTI, adulto. Trabalhei em UTI pediátrica também. E você deve pensar assim, nossa, mas quanto lugar, né? Mas assim, quem mais aqui é que nem eu. Geralmente eu tinha 2 empregos. Então conciliava os dois e aí isso fez com que a minha experiência acelerasse, tá? E nos últimos 6 anos em que eu estive atuando, eu fui coordenadora, eu fui gestora de equipes. Então, em 2009, eu assumi meu primeiro cargo de gestão. Por isso que eu asseguro para vocês que sem preparo a gente acaba adoecendo uma equipe toda, porque foi um horror. E eu não tinha preparo nenhum para lidar com pessoas. E eu fui escolhida para esse cargo porque eu era muito boa tecnicamente, tá? E depois disso, eu comecei a buscar conhecimento. Há 10 anos eu estudo comportamento humano. Hoje, há 3 anos, eu atuo como mentora, eu ajudo enfermeiras a se posicionarem como líder, a terem um posicionamento seguro frente à equipe toda, a médicos, a superiores, a colegas e a própria equipe. E através do método ID, eu tenho um método próprio que já treinei aí mais de 1.200 enfermeiras que já passaram pelo Enfermeira que Lidera. E essa sou eu hoje, tá? Sou Master Coach, analista de perfil comportamental e há 3 anos que eu atuo como mentora. Me conheceram? Essa sou eu. E eu passei por tudo que você tá passando e eu queria saber de você agora. A gente precisa de líderes fortes na enfermagem. De 0 a 10, o quanto... Coloca aqui pra mim, de 0 a 10, o quanto você quer ser uma enfermeira que lidera, uma enfermeira mais resolutiva, mais segura e mais reconhecida. De 0 a 10, coloca aí só pra mim saber, de 0 a 10, o quanto você quer passar por esse processo. De 0 a 10, gente. 2 segundos aí pra você botar. Nath é das minhas, 10. Mari é das minhas, a Cris é das minhas, a Zilda é das minhas, 10. É isso aí, tem que estar 10. Sabe por quê? Eu falei ontem no final da aula. A Elil, 10, Elaine, a Cristiane, é isso aí. Luciana, só tem enfermeira comprometida aqui. Aqui só tem enfermeira comprometida. 10, é isso aí, gente. Me deu até um gás aqui pra continuar aqui pra te dar esse passo a passo. A Viviane disse que é 10, a Tati, FD também, a Maria da Paz, a enfermeira Ferreira, a Rosana, Cibele já é minha mentorada aí há algum tempo, quero 10, né, Cibele? Já andamos muito. Anderson, 10, Carol, 10, é isso aí, que incrível, gente. Olha só. A gente tem dois probleminhas aqui. Tem um enfermeiro também aqui, Riley. E você quer 10? É isso aí, Riley. Seja bem-vindo. É assim que fala, Riley, né? Cicinha, 10. Eita, vamos lá. Tenho muitos alunos homens também, tá? Às vezes alguns de vocês me abordam no privado. Dani, eu gosto tanto do teu conteúdo. Por que você fala para mulheres?
é uma comunicação, é um posicionamento no digital, tá? Porque 85% é mulheres e eu falo para mulheres, mas eu tenho vários alunos homens na minha mentoria, inclusive, e eles arrasam nos resultados e é sobre isso, ok? Gente, a gente tem duas faces aqui, tá? Da liderança, quando a gente quer ser mais resolutiva, mais produtiva, a gente quer ser reconhecido, quando a gente quer ser mais segura. A gente paga um preço para isso, a gente precisa ter uma busca, falamos disso ontem. Só que tem dois problemas aqui que a gente enfrenta, duas faces, que eu gosto de dizer que são duas faces. É você com você mesma, você com você mesmo, tá? E você com a equipe. Como assim, Dani? A gente enfrenta os conflitos internos, que são os nossos medos, nossas frustrações, nossas inseguranças, e a gente enfrenta os conflitos externos, quando a gente tem que se relacionar com a nossa equipe, quando a gente tem que gerenciar um conflito entre a nossa equipe, tá? Então, você que é enfermeira, que tá aqui, que é enfermeiro, que tá aqui, você não pode continuar sem saber gerenciar os conflitos, tanto aqueles conflitos que você tem dentro de você, os medos, as inseguranças, as frustrações, quanto os conflitos com a sua equipe. Indo para casa, muitas vezes, ó, se sentindo envergonhada. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô falando de mim, tá? Por muitas vezes não conseguir falar algo ali na hora que você precisa falar, ou você fala da forma incorreta. Eu me lembro que eu fazia muito isso, porque o meu perfil comportamental é aquele perfil comportamental incisivo, mandona, sabe? E houve uma época da minha jornada profissional que eu migrei de mandona para boazinha, de tanta crítica que eu recebia sobre o meu jeito de ser. Eram aqueles feedbacks que a gente falou ontem aqui. Aquela líder sua que te chama e diz assim, você precisa melhorar. Desse jeito não dá pra continuar, mas ela não te diz exatamente no que você precisa melhorar. Então, eu recebia muito feedback desse jeito, tá? Então, muitas vezes eu falava da forma incorreta. Então, quantas vezes você foi pra casa frustrada porque você deveria ter agido de um jeito em alguma situação, ou alguém que foi grosso com você, ou algum liderado que fez algo errado e você não conseguiu se manifestar? Quantas vezes você não conseguiu dizer não e disse sim querendo dizer não? E isso faz com que a gente vá para casa frustrada. Quantas vezes alguém quis puxar o seu tapete também, ok? E você foi para casa frustrada. Então não tem coisa pior de saber o que você precisa falar, ou numa reunião, por exemplo. Minhas alunas de unidade básica falam muito isso. Dani, eu vou fazer reunião com a minha equipe e eu fico, às vezes, eu sei o que eu vou falar, mas na hora eu fico muito apreensiva. Eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei onde eu coloco as mãos. Se tem aquele técnico mais, assim, incisivo, ele fica me olhando, ele já me deixa mais acuada. E é horrível você ir para casa se sentindo desse jeito. Tá fazendo sentido, gente? Alguém aqui já passou por isso? E isso faz com que a gente fique envergonhada. Eu sei que tem algumas pessoas falando comigo, mas eu perco o raciocínio aqui. Oi, Lu, seja bem-vinda. A Humaniza tá aqui, ó, de Rio Branco, no Acre. Lá é 1 hora a menos, né? 1 hora ou 2 horas a menos. Eu morei em Rio Branco. Morei dentro do... É BC, né, Leandro? Sétimo BEC, BC. Dentro do 7º BEC, eu morei em Rio Branco. Trabalhei em Rio Branco como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Juliana, que ainda existe. Que eu sei que ainda existe esse hospital aí. Então, alguém já se sentiu assim, gente? Alguma dessas que eu tô falando? Então, você não pode mais carregar isso, ir para casa sem saber o que dizer, ter consciência que deveria fazer alguma coisa, mas você não consegue, você trava na hora. Ok? Então, você às vezes está se preparando para liderar, chega na sua prática, você se depara com líderes que não estão preparados para você. Isso acontece muito também, né? Ainda existe sim o Hospital Santa Juliana, né? Trabalhei como auxiliar de enfermagem nesse hospital. Aí. Então, gente, olha só.
Mesmo que depois você chegue em casa e aí você pensa assim, ó, deveria ter dito isso, deveria ter dito aquilo, não é assim? Poxa, eu deveria ter agido assim, aí você fica se chicoteando e isso traz muita frustração pra gente, né? A Ana Carol tá dizendo que sim, aqui também se identifica. Então imagina você sabendo se posicionar, argumentando com segurança, tomando decisões assertivas. Pensa no impacto que isso vai causar, não só na sua equipe, mas também trazer para você. Como é que seria, gente, a sua vida se você conseguisse se posicionar com segurança e assertividade num conflito, por exemplo, com a sua equipe? Me conta aí. Então, eu tô levando vocês para isso, pra gente entender o processo, e já já eu vou te dar 4 passos imprescindíveis para esse processo da liderança, porque ninguém se transforma num líder sem passar pelo processo. Às vezes a gente quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. E cada um de vocês que está aqui tem um processo diferente. Por quê? Porque nós temos estilos de liderança diferentes. Tá? E o enfraquecimento da liderança, o maior problema que a gente enfrenta hoje é o enfraquecimento da liderança na enfermagem. E agora a gente vai entrar num assunto muito sério. Eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras, tá? Porque eu não sou dona da verdade, mas vocês sabem que eu tenho 3 pilares para falar desse conteúdo para vocês. Eu falo aqui de conceitos de liderança, eu li muitos livros sobre liderança, eu trago o conceito também de inteligência emocional, de neurociência, falei isso ontem aqui para vocês, e eu trago também conceitos bíblicos, tá? Porque eu acredito que uma inteligência espiritual também vai te ajudar, assim como me ajudou a liderar melhor. Então, gente, a maior necessidade da enfermagem hoje é o fortalecimento da liderança. Vocês concordam comigo? Eu quero saber se vocês concordam comigo, se vocês sentem tudo isso que eu falei na prática de vocês, seja em você mesma, ou se você percebe isso nas suas colegas ou nos seus líderes. Fala aí pra mim. Enquanto você responde, eu vou seguindo aqui, tá? Então, tudo começa e termina na liderança. E eu vou te dizer mais, nada é mais importante do que a liderança. Por quê, gente? Porque liderança é sobre pessoas, gestão é sobre processos. Nós, enfermeiros, nós somos líderes e gestores também. São coisas diferentes que se complementam. Tô vendo aqui, tá fazendo sentido pra vocês, né? Vocês conhecem alguém, interage comigo aí, gente, que eu fico mais forte. Eu entrego mais conteúdo quando vocês estão interagindo comigo. Sim, em ambas as partes. A Fê diz que sim, exatamente. Eu via muito isso. Tudo que eu passei no meu último cargo de coordenação, eu via muito isso nas minhas colegas enfermeiras e nas supervisoras que precisavam estar ali à frente da equipe, a dificuldade que elas tinham com elas mesmas, né? Então, nada é mais importante do que as pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que vão executar os processos. A enfermeira Ferreira está dizendo aqui, não consigo liderar. Olha só, Ferreira, não sei como é seu nome. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Olha a aula de ontem se você não olhou. Se você tiver essa crença aqui, esse pensamento aqui, é muito provável que você esteja, na prática, tendo comportamentos que confirmem essa crença. Aqui eu tô falando de neurociência, não é a Dani doida que tá inventando isso, não. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele nos traz sempre memórias do que a gente viveu. E ele toma decisões antes da gente ter consciência. Nossas decisões, elas são 85% inconscientes. E este inofensivo pensamento que a gente pensa que é inofensivo, ele está no comando das suas ações, ou seja, ou da falta das ações que você deveria ter e não tem, ok? A mesma coisa, Pam, pra você. Então, a primeira coisa é a gente tem que mudar pensamento. Por quê? O nosso cérebro só funciona com congruência. Eu preciso ter congruência entre o que eu penso, sinto e faço.
O estresse que a gente vive na vida é por conta dessa incongruência. Aquilo que eu penso tem que estar congruente com o que eu sinto, para que eu consiga executar na prática essa congruência, tá? Já entrei em outro assunto aqui, mas vamos voltar aqui, ok? Então, tudo começa e termina na liderança. O poder que a gente tem no pensamento da gente. Então, tem que começar a dizer, eu consigo, eu posso. Agora, só dizer, só pensamento positivo? Não. O que você tem feito para desenvolver a sua liderança? Principalmente as pessoas que estão dizendo aqui que não conseguem, que é difícil, que tem essa crença, é porque provavelmente elas não aprenderam, elas não se sentem capazes, elas não se veem como líder. Depois confirma para mim aí se eu tô certa, tá? E elas vivem experiências de não conseguir. Então isso vai cada vez mais confirmando aquilo que elas pensam. A gente chama isso de looping. Você vai vivendo um looping para confirmar aquilo que você diz para você mesma, tá? E isso define quem você está sendo na prática. Agora eu te pergunto, Ferreira, e para as outras que colocaram aqui também, o que você tem feito para desenvolver? É importante o que eu disse ontem, liderança é treinável. São habilidades que você pode desenvolver, mas o que você tem feito para desenvolver? Precisa desenvolver, começando pelo autoconhecimento, ok? Por isso que eu criei o método ID, Identidade e Desenvolvimento de Habilidades através de ressignificação de crenças e depois engajamento de equipe. Se você perceber, o ID são as letras do meio da palavra líder, ok? E também é uma palavra bíblica, por isso que eu trouxe essa sigla, tá? E é o meu método. Então, liderança é sobre pessoas. Eu preciso aprender a lidar com pessoas, porque a liderança vai determinar o sucesso ou o fracasso na tua carreira. E você acha que liderança é só tá ali controlando a sua equipe? Não. Quando eu começo a me tornar uma líder, eu não me torno uma líder, presta atenção no que eu vou te dizer agora, sem elevar a minha inteligência emocional. Inteligência emocional é sobre autoconhecimento, gerenciamento de emoções, relacionamento. Então, quando eu elevo a minha inteligência emocional, eu aprendo não só a me conhecer, mas também eu aprendo a lidar com as outras pessoas. Existem estratégias para isso que eu também ensino dentro da formação, tá? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a liderança é só eu lidar com o outro. Não, eu não lidero ninguém se eu não liderar a mim mesma primeiro. Giovana Rinco, que saudade de você, maravilhosa. Trabalhei com Gil. Por onde você anda? Depois me dê notícias. Que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Não é assim, Ferreira? Então, esqueça isso de você que está dizendo aí, eu não sei liderar, eu não consigo me posicionar. Você não vai fazer isso se você não fizer um trabalho de dentro para fora, porque primeiro eu lidero a mim. Vamos lá para uma premissa que a enfermagem tem, que a área da saúde tem, que é qual? Primeiro eu me protejo, depois eu atendo o paciente. Não é assim? No avião, não é a mesma coisa? Máscaras vão cair se essa cabine despressurizar e você vai primeiro colocar o oxigênio em você, depois você vai ajudar as outras pessoas. Na liderança é a mesma coisa. Primeiro eu desenvolvo. A Cleide está perguntando o que eu preciso para desenvolver a liderança. Primeiro passo é acreditar, a gente falou disso ontem. Primeiro passo. Segunda coisa é passar por esse processo que eu tô te falando aqui. A terceira coisa é que você vai assistir todo o Destrave a Sua Liderança para você entender. Gente, eu tô levando vocês para um lugar. Eu não quero chegar aqui, não espere de mim que eu vou trazer diquinhas para você. Não adianta a Ana Carol, eu dar dicas para Ana Carol e dizer você faz assim, assim. Eu tenho muita experiência, eu dou dicas também, tá? Para as minhas alunas, a gente tem dentro da mentoria, enfermeira que lidera, algo chamado Hot Seat. O que é isso? Elas trazem o desafio que elas estão vivendo e eu direciono, eu digo o que ela vai fazer de forma personalizada. Por quê? Porque eu sei o perfil comportamental dela, eu sei o desafio que ela está vivendo, então eu faço isso. Mas aqui, o meu conteúdo não é de dica,
é um conteúdo aprofundado. Por quê, gente? Porque exige uma transformação. Eu quero que você seja uma enfermeira segura, resolutiva. Eu quero isso para você. É essa liderança que eu quero para você. Eu quero que você aprenda a se posicionar de verdade, que você tenha um posicionamento equilibrado, que não é sobre mandar em ninguém nem gritar com ninguém, pelo contrário. Eu quero que você lidere como uma lady. Principalmente as boazinhas. Tem boazinha aqui? Coloca aqui para mim se tem enfermeira boazinha aqui. Enfermeiras boazinhas, quando aprendem a se posicionar, elas são lindas. Elas são umas ladies. Tá? Elas são umas ladies. E é possível, ok? Então, é essa liderança que eu quero pra você. Então, eu tô levando você pra um lugar. E por que eu fiz 7 aulas, gente? Porque eu quero que você entenda o processo. Não adianta eu chegar aqui e dizer pra Magna o que ela tem que fazer, pra professora Bárbara o que ela tem que fazer. Por quê? Porque algumas vão conseguir fazer. Outras não vão conseguir fazer. Vocês vão entender agora, eu vou falar já por quê. Ok? Ok? Vocês estão entendendo isso? Eu quero que você entenda o processo, o raciocínio. Vocês vão sair daqui com conhecimento, meu bem. Conhecimento sobre liderança. Ok? Conhecimento que não é qualquer um que tem. Vocês que estão aqui nessa aula hoje já são diferenciadas. Eu falei ontem aqui, eu vou repetir. Deus está levantando líderes na enfermagem. E essa líder é você. Indique, por favor, leituras para desenvolvimento da inteligência. Tá, eu vou te indicar leituras, mas eu vou te dizer uma coisa. Inteligência emocional, a gente adquire de várias formas. Uma delas, uma pontinha, é a leitura, tá? É a leitura, ok? Mas eu posso indicar assim. Eu sou boazinha e segura em algumas atitudes, a Andressa tá dizendo. Pois quando você aprender a se posicionar, mesmo sendo uma boazinha, você vai se sentir uma lady. É assim que as minhas alunas se sentem, uma lady. Nossa, Dani, eu não sabia que eu conseguia, que eu podia isso. Por quê, gente? Porque eu não consigo sair da minha calma, que para uns é defeito, para mim não é. Não consigo sair da minha... Não é defeito, Sharon. A Sharon falou aqui uma coisa importante. Porque quando a gente... Por que o autoconhecimento é importante? Porque quando a gente se conhece, presta atenção nisso, Sharon e todas vocês, quando a gente tem autoconhecimento não é o que você diz sobre você, não é o que a sua coleguinha diz sobre você. Autoconhecimento é você ter um método, tá? Uma ferramenta para se conhecer. Eu uso o DISC, ok? É a mais utilizada. Eu vou falar um pouquinho disso, eu acho que na aula 7, para vocês, tá? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque aí você para de acreditar no que dizem sobre você. Para uns é defeito, para outros não. Você vai entender se isso aqui não é defeito, porque você não é um objeto para ter defeito. Você tem pontos fortes. Ser calma é um ponto forte. Agora, você tem pontos de melhoria. Quando que ser calma está te atrapalhando? É o que eu falo para minhas alunas. Eu ensino as minhas mentoradas a utilizarem os pontos fortes delas a favor delas. Então, Sharon, o que você precisa é aprender a utilizar a tua calma a teu favor. Eu fui desligada da empresa por ser boazinha. Olha só. Que importante o que eu vou te dizer agora, bote muito amor. Você não foi desligada só por ser boa. Ninguém que é boazinha é desligada porque é boazinha. Porque houve falha na sua comunicação. Provavelmente, eu não conheço a Leila Diniz, tá? Cavalcante, mas provavelmente em algum momento em que você precisava ser mais firme, você não foi. Em alguns momentos eu sou bem ousada em arriscar dizer que o problema de ser boazinha não é ser boazinha em momentos que você pode ser boazinha. É você ser boazinha 100% do tempo.
é você deixar passar coisas que você não quis conflitar. O problema das boazinhas é elas não quererem enfrentar os problemas de frente e muito menos os conflitos. Fogem de conflitos. E a gente tem conflito, gente, o tempo todo. Me diga aqui, pelo amor de Deus, se existe um emprego na enfermagem ou qualquer outra área que não tenha conflito, você me fala que eu largo tudo que eu tô fazendo agora e vou trabalhar lá. Porque não tem. Então é a gente que precisa se tornar mais forte e precisa aprender a lidar com gente. A gente precisa gerenciar as nossas emoções, porque ninguém tem direito de falar quem você é. Agora, você fica ouvindo, você não sabe para que lado vai, porque você não se desenvolve pessoalmente. A gente tem uma cultura de investir muito em conhecimento. Quem investe? Porque tem uns que nem investem, tá? Mas existe uma fatia da enfermagem que investe muito. Tem orgulho de dizer que tem 4 pós, mas não tem o mínimo de inteligência emocional. E isso é inteligência emocional. É não se vitimizar. É assumir o protagonismo. É muita coisa para falar sobre isso. E eu saí totalmente do assunto da live. Mas é sobre isso, tá? Fui desligada aqui, eu já falei. Essa aula ficará gravada. Estou de plantão. Vai, 24 horas. Inclusive, acabando essa, eu vou tirar a outra, tá? Só vai para quem está no grupo, quem está inscrita no Destrave. É verdade, a Rosânia tá dizendo, eu fui desligada por isso. Então, primeira coisa que a gente tem que ter é parar de ter milindre e vitimização. A gente tem que olhar pra gente com verdade e humildade e dizer assim, realmente, tiveram atitudes que eu deveria ter tido e não tive. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou buscar, eu vou melhorar, eu vou me desenvolver, eu posso, eu consigo. Esse é o mindset. Tenha certeza que ser desligada foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, às vezes, a gente está falhando, é não confiar no Senhor. Simples assim. Princípio. Princípio. Quando você viver por princípios, você vai entender que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. E Deus está querendo dizer alguma coisa e você não está aprendendo, só que Ele quer que você faça a sua parte. E a gente não faz. Eu já passei por isso, eu fui no fundo do poço. Eu já tive que... Eu não fui bem demitida, mas foi mais ou menos isso, sabe? Uma outra hora eu conto, mas foi mais ou menos isso. Só que foi a melhor, hoje eu olhando para trás, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Mas por quê? Porque não é o que acontece comigo, é como eu reajo ao que acontece comigo que vai fazer a diferença. Estão entendendo, meus amores? Anotem essas chaves. Em que momentos você acha mais importante ser firme? A Fernanda falou, nos momentos que exigem firmeza. A gente tem que ter uma análise crítica das situações. Por isso que é importante esses 3 pilares. O conhecimento técnico que você tem, que você precisa ter conhecimento, é básico, domine todas as técnicas, mas não esqueça que nós somos seres emocionais. Então eu preciso gerenciar minhas emoções, eu preciso ter princípios aqui, ó. Se você lê Provérbios, ele fala da mentalidade. Se você lê Salmos, ele fala de relacionamento. E aqui na Bíblia estão todas as respostas que eu preciso para entender quando eu tenho que ser firme e quando que não. Mas a gente tem que ter esse senso crítico, tá? Fiz uma entrevista com um gerente e ele me disse, você é calma, né? É sempre assim. Eu disse, sou. Como você vai enfrentar pessoas que querem te desestabilizar? Eu disse que chamariam um canto para conversar. Chama num canto, se posiciona em situações que você tem... Vocês entendem que o problema da pessoa calma não é ser calma? A gente tem que ser calma. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma live só sobre isso, mas eu vou dar um spoiler aqui, tá? A gente estereotipou a liderança. O que é isso? A gente estabeleceu um estereótipo, principalmente na enfermagem, que a enfermeira que lidera é aquela firme, incisiva... mandona, é aquela pessoa que manda, que talvez às vezes ela decide, pronto. A gente estereotipou isso. Por quê? Porque são essas pessoas que a gente diz, eu falei um pouquinho ontem sobre isso, que elas têm um perfil de liderança. Só que hoje está se estabelecendo um novo perfil de líder,
que a gente chama de líder nível 5, tá? Que é um líder mais tranquilo, mais acolhedor, que sabe ouvir, mais empático, porém é um líder que sabe ser firme quando precisa, mas é um líder que sabe trazer a equipe para ele. É um líder flexível, que flexibiliza o perfil dele. Ou seja, o que eu quero te dizer? Quando a gente fala de perfil comportamental, e trazendo também para a Bíblia, o que a Bíblia nos traz? O que John Maxwell fala sobre liderança nessa Bíblia que eu uso, que é minha referência de conteúdo, tá? Que todos nós somos chamados para liderar. Ponto. Eu vou falar mais sobre isso agora aqui na live, tá? E aí, só que Deus deu um talento para mim, um para Leila, ele deu um talento diferente para Sharon, ele deu ser calma, talvez seja um talento que Deus te deu para você conduzir aí a sua vida, tá? Para você cumprir o seu propósito. Só que, e Marston traz, o criador da teoria diz que nós temos 4 estilos de liderança. Ele não diz assim, ó, você não é líder. Então, olha a ciência comprovando o que a Bíblia fala. Nós nascemos para liderar. Deus fez você para liderar. Deus fez nós, enfermeiros, para cumprir uma grande obra. Porque ser enfermeira é uma grande obra. Então, cada uma tem um estilo de liderança com pontos fortes e pontos de melhoria. Só que o nosso problema é que a gente estereotipou e quem não tem aquele perfil pra gente, isso é uma mentalidade coletiva, pra gente não serve. Só que para o mundo hoje isso está mudando. As empresas estão preferindo contratar líderes flexíveis, que são adaptáveis, do que ter aquele líder inflexível, mandão, firme. O que você acha da ficha funcional na liderança em equipe? Ficha funcional seria o quê? Aquela ficha que diz a função da pessoa, a descrição de cargo? O que seria a ficha funcional na liderança em equipe? Eu acho que a gente tem que ter ferramentas, eu acho não, a gente precisa ter ferramentas para gerenciar na liderança. A gente precisa ter avaliação de desempenho periódico, a gente precisa ter feedbacks diários, não precisa esperar. A gente precisa ter a descrição de cargos de cada um tem que saber o que tem que fazer ali. A gente tem que ter, sim, algumas descrições de o que acontece com essa pessoa se ela não cumprir depois de um feedback, depois de uma conversa, que é o desenvolvimento de pessoas. Eu acho que a gente tem que ter muitas ferramentas de desenvolvimento de pessoas, tá? Eu convidei a Alice e a Cristiane, sejam bem-vindas. Vocês entendem que a gente não sabe quase nada porque a faculdade não te ensinou e muitas vezes você faz uma pós em gestão, porque eu fiz isso, eu fiz uma pós em gestão achando que ia me ajudar a liderar minha equipe, mas não ajudou. Por quê? Porque meu problema ele era emocional, então você precisa identificar o seu. E quando a gente passa pelo processo de autoconhecimento, a gente consegue identificar isso. Eu tenho no meu programa um processo chamado PDP, que é Plano de Desenvolvimento da Liderança Personalizado. O que eu faço? Eu pego a minha mentorada, eu vejo qual é o desafio dela, eu converso com ela, faço análise do perfil dela e a gente juntas traça um plano para ela. Por que isso, gente? Porque a gente tem um padrão para alcançar de comportamento, eu sei que a gente tem. E a gente tem também a cultura organizacional, que a gente precisa entender qual é a cultura do lugar que a gente trabalha, o que aquele lugar espera da gente, e se os nossos valores estão batendo com esse lugar. Se é ali que eu quero ficar, se aquilo ali eu acredito que eu consigo fazer aquilo ali. E aí, através disso, eu traço um plano. Por quê? Porque nós somos diferentes. Os meus pontos de melhoria são diferentes do seu. Embora a gente tenha que alcançar o mesmo padrão de comportamento, cada um tem um ritmo para fazer as coisas. Cada uma tem um jeito de dar feedback, com ajustes para fazer. Cada uma de nós tem um jeito para andar, para chamar atenção. E é autoconhecimento. Gente, escreva assim, ó. Autoconhecimento é a chave para liderar. Autoconhecimento é a chave para liderar. A gente não busca. Hoje eu estou buscando me corrigir. Está buscando como? Com método?
A Indiara tá dizendo, tô desempregada. Vai logo arranjar um emprego. Vai depender do teu currículo, daquilo que você está focando. Isso responde a pergunta que líder é você em uma entrevista. Que líder é você? Ele quer saber quais são as atitudes que você, como que você vai agir diante de uma situação, tá? Dani, eu perdi essa vaga. Cheguei até a achar que o problema era meu, mas agora vi que não. Ele desenhou um perfil e quer todos sejam. Fiquei até chateada. É isso aí. Autoconhecimento te traz até essa clareza de entender se você tem o perfil para aquela vaga ou não. Às vezes a vaga não tem. A vaga não tem o teu perfil. Aí, gente, é um outro assunto. A gente vai falar disso em outra aula de perfil comportamental, tá? A empresa, a instituição, ela quer alguém pronto. Ela quer alguém que já tem as características que ela quer. Entendem isso? Só que, por outro lado, a neurociência nos diz que a gente pode mudar comportamentos. Então, eu sei qual é o meu perfil. Meu perfil é aquele. Eu vou fluir melhor aonde eu tenho talento, onde eu sou melhor. Só que isso não quer dizer que eu não possa desenvolver novas habilidades. Mas aí até a instituição entender que você está disposta, que você quer passar pelo processo, isso eles veem através do seu currículo. Eles olham lá. Você fez algum curso de liderança? Quantos cursos de liderança tem no seu currículo? E não é qualquer cursinho de internet aí, ou qualquer cursinho de 2, 3 horas, não. O quanto você investe para realmente entender, o quanto você sabe se vender, falar de você. Deixa lá que eu vou responder. Eu vi já, Leandro. Como identificar se meu caso é emocional? A Cleide, boa pergunta, Cleide. Me diz aqui, Cleide, qual é hoje o teu maior desafio? Responde aí pra mim. Qual é o teu maior desafio hoje? É isso aí, Cibele. Autoconhecimento é a chave para liderar. Sem autoconhecimento, esquece. O medo me trava e daí parece que eu não consigo me posicionar. A Magda tá dizendo. Então, isso quer dizer que a Magda, ela tem um desafio que é emocional. Por quê? Porque medo é uma emoção. Entendeu quem é que fez a pergunta? Cleide. Diz pra mim, Cleide, qual é hoje o teu maior desafio? Tá, é motivar a equipe. Mas por que você não consegue motivar a equipe? O que dizer sobre você como enfermeira quando é recém-formada? Você vai dizer das suas experiências no estágio, as suas experiências vividas, tá? As suas vivências. E os cursos que você fez, o que você tem buscado, qual é o tipo de profissional que você quer ser, ok? Ok, Cleide? É motivar a equipe, pois nosso trabalho já desmotiva a equipe. Aí eu acho que o teu é bem emocional, tá? Porque desmotivação é um sentimento. É emocional. Você já me respondeu. Se você tá desmotivada, como você vai motivar a equipe? Me conta. Eu não dou pro outro aquilo que eu não tenho. Não dou. Eu só dou o que eu tenho. O que eu não tenho como dar. Se eu tô desmotivada, o estado de espírito do líder contamina a equipe inteira. Ok? Às vezes sou muito coração do que razão. Vejo que isso atrapalha bastante. Depende da situação. Tenho fatores que desmotivam. Porque você está enxergando as coisas dessa forma. Você está terceirizando. Bota amor no que eu vou te dizer. Quando fatores externos nos desmotivam, é porque existe uma incongruência entre o que eu penso e o que eu sinto. Lembra que eu falei? A desmotivação, ela vem porque não tem congruência aí. Ou você elevou tua expectativa e as coisas não estão acontecendo conforme você esperava. Ou você espera comportamento das pessoas que elas não estão dando. Enquanto a gente bota a nossa expectativa nas pessoas, a gente se frustra. Tá? Ou o quanto você é autorresponsável e você está buscando o seu desenvolvimento, Cleide. Quantos cursos de desenvolvimento pessoal você já fez de liderança? Você sabe o seu perfil de liderança? Me conta. Ana Carol, eu sou emocional também. Me conta, Cleide, quantos cursos de liderança você já fez? O que você tem feito para se desenvolver antes de ficar desmotivado? Me diz aqui. Gente,
Tá virando a chave? É isso aí. Gisele começou a me seguir. Andressa, tenho dificuldade na comunicação. Comunicação é comportamento. Comunicação tem a ver com o que eu penso e sinto. É a mesma coisa. Se eu tô com dificuldade de comunicar, é porque o que eu penso sobre mim? Será que eu acho que eu tenho pouco conhecimento? Será que eu acho que... Cleide, não foi isso que eu te perguntei. Não foi isso que eu perguntei pra você. Você tá colocando... Você tá achando um culpado. Não, se eles trabalham em 2 lugares, é a escolha deles. Tem o ônus e tem o bônus disso. Ok? Tem o ônus e tem o bônus disso. Isso aí... E não consegue descontar em BH. Não, isso não define. Não, isso pode ser um dos pontos que fez 2 cursos de liderança, top, e você aplicou e teve resultado? Qual é o seu perfil de liderança? Gente, olha só. Banco de horas. Hã? Banco de horas. O que tem? Ela quer descontar um atraso em banco de horas. E não consegue descontar no banco de horas. É passar da hora, nunca sai no horário. BH não. E é banco de hora. É regra do hospital. Banco de hora não tem o que fazer. Olha só. Aí eu quero que tu me diga aqui. A enfermagem vai bem? Na maioria das instituições, a gente não tá indo bem. A gente tá assim. Como a nossa colega acabou de falar, a gente tá desmotivada, frustrada, adoecida, sem saber como agir. Com todas essas dúvidas. Dani, será que meu problema é emocional? Será que é técnico? Vamos diferenciar quando o meu problema é técnico e quando ele é emocional? Vamos lá. Se a minha dificuldade, ela é de relacionamento, se ela é medo, insegurança, desmotivação, ela é emocional. Se o meu problema é, não, Dani, eu não sei qual é a medicação que usa na parada cardíaca. Eu fiz uma prova de escrita e não passei, tirei 5. Dani, eu não sei identificar um edema agudo de pulmão. Eu não sei diluir uma dipirona, eu não sei puncionar uma veia, eu não sei quais são os materiais que eu pego para passar uma sonda, eu não sei... na minha cabeça não tem o passo a passo de como passar uma sonda. Isso é problema técnico. Entenderam? Fora isso, é emocional. É emocional. É relacionamento, é emocional. Como saber meu perfil de liderança? Fazendo o teste de perfil comportamental. Dia 9, eu vou abrir inscrições para... Vou abrir não, elas estão abertas, mas eu vou trazer as inscrições para a formação Enfermeira que Lidera com bônus. E um dos bônus vai ser uma análise de perfil comportamental completa com 38 páginas sobre você. E para as primeiras inscritas vão ganhar o PDP comigo. Top ou não top? Então, é desta maneira que você vai saber o seu estilo de liderança. O meu tenho ansiedade. Ansiedade todo mundo quase tem, tá, Ana Carol? O problema é como você gerencia a sua ansiedade. A Cleide disse, então no meu caso é totalmente emocional. É isso aí, tá? Eu sou capaz de apostar que sim, ok? Então... Estou me achando aqui, é isso aí, está no lugar certo. Então vamos lá, eu quero te levar agora para um raciocínio, ok? Ok, entendi, Ana. Para um raciocínio, para você entender isso. Eu quero que você entenda uma coisa, da importância da liderança. A gente sabe que a gente tem alguns profissionais bem péssimos por aí, né? A gente sabe... disso. E a enfermagem, ela tá precisando de líderes. E eu vou te provar, através daquilo que eu acredito, por que nós estamos precisando de líderes. Acompanha meu raciocínio. A Bíblia conta que na Israel antiga, quando o governante era bom, tudo ia bem. Presta atenção, tá? Mas com o governante ruim, as coisas iam mal para todos.
Lá em Provérbios 29, diz assim, ó, sem profecia o povo padece. Quando a gente tem uma líder boa, as coisas vão bem. Quando a gente tem um líder ruim, as coisas vão mal. Ponto. Por falta de profecia, o povo padece. Por quê? Profecia, o que sai da sua boca. O líder, lembra que eu falei que o líder, ele tem uma missão. O líder, o estado de espírito do líder, ele contamina as pessoas. Daniel Goleman fala em algum livro dele, que eu não lembro qual, sobre isso, sobre a liderança e a inteligência emocional. Algo acontece que a equipe, ela olha para o líder de forma diferente. É por isso que a Bíblia traz esse conceito. Sem visão, tem algumas Bíblias que falam profecia, outros falam de visão. Sem visão, o povo padece. Por quê? Porque quem carrega a visão é o líder. É o líder que leva a visão para a equipe. O que é essa visão? O direcionamento, onde nós vamos chegar, por que a gente está aqui. Quando um líder não sabe conduzir a sua equipe, todo mundo adoece. É ruim, o governante é ruim. Vamos enxergar aqui o governante como líder, tá? Existem instâncias dessa liderança. Você é uma enfermeira assistencial, você vai liderar ali no seu plantão. Você é uma coordenadora, você vai ter uma equipe maior. Você é uma gerente, você vai ter uma equipe maior ainda. Não é não, Cibele? Mas dependendo da tua instância, sempre é assim. Só que o que acontece? Posicionamento é ocupar um espaço. Se você não ocupa o espaço, alguém ocupa. Se é você que deveria estar ocupando aquele espaço e não está, já existe um desequilíbrio, uma desordem. Falta de posicionamento causa desordem na vida de qualquer pessoa. Tá? Essa é a minha preocupação. Eu dou essa é a minha equipe. Cleide, se prepare. Vá buscar. Até para você não adoecer. Por estar transmitindo. A Maria está agradecendo aqui por eu estar transmitindo. É isso aí. Então, vocês entendem por que eu uso o conhecimento da Bíblia para a gente estudar sobre liderança e por que eu levo isso para vocês e por que isso faz parte do meu método? Porque tem coisas que estão escritas aqui, ó. Preciso ser um conjunto técnica e emocionalmente boa, exatamente. É um tripé, corpo, alma e espírito. Conhecimento técnico, emocional e espiritual. É a tríade da liderança, não tem pra onde fugir. Você pode ser muito boa tecnicamente e tá há 15 anos na enfermagem sem saber liderar, sem saber gerenciar suas emoções, à beira aí de um burnout, de uma depressão, enfim. Estresse... Não sabe gerenciar, gente. Não sabe gerenciar o tempo, fica sobrecarregada. Não tem um bom relacionamento com as pessoas. Se estressa, explode fácil. Ou então engole o sapo, vai pra casa com o pescoço inchado de tanto sapo que engole. Isso acontece muito. Ok? Ok? Então, o que acontece? Sem uma visão. A visão é isso. Quando Deus decidiu... Vamos lá agora. Agora vamos pra Bíblia, que é a parte que eu mais gosto. Que bom, pelo meu posicionamento. Esse é o meu posicionamento. Vocês estão entendendo o que é posicionamento? Eu agrado todo mundo? Com certeza não. Tem colegas enfermeiros que não acreditam no que eu falo e tá tudo bem pra eles. Pra mim não tá. Então, o que acontece? Olha só, presta atenção nisso. Quando Deus decidiu erguer uma nação, ele chamou Abraão. Quando ele quis libertar o povo do Egito, ele preparou Moisés para fazer isso. Deus podia ter conduzido o povo diretamente para o Egito? Ele podia. Ele pode todas as coisas. Mas ele colocou um líder. Presta atenção no que eu vou te dizer, que vai cair chave para você aqui. Para levar o povo para a terra prometida, o Senhor levantou um homem para o povo seguir. Ele levantou Josué. Todas as vezes que Deus quis fazer uma grande obra, ele levantou líderes. A enfermagem é uma grande obra.
Você tem uma missão. Ele podia consertar tudo. E hoje a gente vive um momento muito, muito especial na enfermagem, porque Deus está levantando líderes na enfermagem, novos líderes. É isso que eu faço. Eu levanto novos líderes. Eu transformo enfermeiras comuns em líderes. Quem segue o método se transforma numa líder. Né? Eu não faço milagre porque milagre só Deus. Mas você entendeu que ser enfermeira é uma grande obra, você vai ter todas essas dificuldades que você falou aí. Vai ter, gente. No mundo tereis aflições, né? Deus não prometeu que a gente não ia ter. Só que existe um processo. E aí, o que Deus faz? Moisés, ele diz assim para Deus, Deus, mas como que eu vou falar com o faraó? Eu sou ruim de língua, eu não sei conversar. E aí, Deus fala para ele assim, ó. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, não fui eu? Não sou eu o Senhor? Pois vai agora, eu serei a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. E Deus mandou Arão para ajudar Moisés. O que eu tô querendo te dizer? Deus não preparou Moisés no micro-ondas, eu falei disso ontem. Existe um processo. Moisés passou por um processo para cumprir a missão. Estão entendendo isso, gente? Tá fazendo sentido para vocês? E não é no micro-ondas, é num pote de barro. Tem processos que levam tempo. Processo é processo, cada um vai ter o seu. Para eu entender isso, eu preciso saber meu ponto de partida, onde eu estou. Eu preciso ter um nível de consciência. Você ensina a liderar as emoções, você ensina... Sim, a gente tem um módulo só de ressignificação de crenças e amanhã, inclusive, tem um encontro dentro da formação para minhas alunas, onde eu vou ensinar de forma prática ferramentas para que elas consigam ativar recursos internos para se sentir mais corajosa, mais segura e mais confiante. Existe método para isso. Nós somos moldadas. Às vezes você não quer ser moldada, você não quer passar pelo processo. Por conta do nosso orgulho. Por conta do nosso ego. Mas existe um processo. E é muito importante você entender isso aqui que eu vou te falar agora. Aonde que tá agora? Deixa eu acho... Ele vai te moldar num pote de barro. Existem os níveis de consciência que a gente tem que entender. Não seja aquela enfermeira desmotivada, frustrada, ou pior, adoecida, que adoece todo mundo ao seu redor. E o pior, gente, é que a gente leva isso para nossa família. A gente acaba brigando com o marido, descontando nos filhos, por falta de inteligência emocional, tá? A falta de inteligência emocional, ela faz tudo isso. Então, o que é importante? O processo. Para eu passar pelo processo, você precisa reconhecer isso que eu vou te falar agora. O nível de consciência, aonde você está. Gente, eu não acredito que eu baixei isso aqui e ele não veio. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou virar minha câmera, tá? Eu vou virar minha câmera e vou mostrar pra vocês aqui. Não, eu vou falar. Nível de consciência, são 4. Primeiro nível de consciência, é aquela enfermeira que não sabe quais são as habilidades que ela tem que desenvolver, que ela precisa desenvolver, porque ela não se conhece, ela não sabe quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhoria. É aquela que vai para uma entrevista ou ela quer ser promovida no trabalho, qualquer uma vem dar um feedback para ela, diz você é isso, você é aquilo, e ela acredita. Por quê? Porque ela não sabe no que ela é boa. Aí lá na entrevista pergunta assim para ela, ó, fala um pouco de você, qual é o teu jeito de liderar? Como assim? Eu não sei, eu só sei qual é a medicação que eu uso ali para... Como é que eu diluo a dipirona, eu só sei isso, eu não sei sobre mim. Então, não sabe quais são as habilidades que precisa desenvolver, ela não sabe no que ela é boa, no que ela não é, não sabe. Esse é um nível de consciência 1. Não sei nada de mim, vivo no piloto automático, eu só sei que eu vou dar meu plantão, eu só sei que eu tenho esses problemas aqui, eu só sei que a minha equipe é ruim, eu só sei que o fulaninho falou mal de mim.
Esse nível de consciência 1, tá? Não sabe quais são as habilidades que tem, qual que é boa, qual que não é. Nível 2, sei. Eu sei quais são as habilidades que eu preciso ter. Eu tô entendendo no que eu preciso melhorar, mas eu não consigo. Esses 2 níveis são os que mais acontecem. Tá se identificando, gente? Eu sei, Dani, que eu preciso me comunicar melhor, mas eu não consigo, na hora eu travo. Eu sei que eu preciso ser mais firme, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso ser mais flexível, mais maleável, mas eu não consigo. Entenderam? Nível 2. Nível 3. Ela sabe de tudo isso, mas ela não quer desenvolver. Eu sei que eu tô indo mal, mas eu não quero saber. Eu quero botar cílios postiço. Eu quero investir no iPhone 14, 17, sei lá que número que tá aí o iPhone. Eu quero fazer mecha no meu cabelo, botar unha de vidro. Eu quero andar linda. Beleza, ótimo, maravilhoso. Por que eu tô falando isso? Porque me veio na mente agora que teve um momento da minha vida profissional que foi nessa transição de carreira que eu fiz. Eu era loira. Alguém aqui me conheceu loira, gente? Eu fui 20 anos loira. E aí, como eu optei por fazer vários cursos, investir muito no conhecimento que eu tenho hoje, muito mesmo, tá? Eu tive que optar, parar de pintar meu cabelo. Então, eu sempre me lembro disso. Porque ou eu mantinha meu cabelo loiro, que dá... Loiras vão me entender. Ou eu investia em outra coisa. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para fazer as duas coisas. Então você entende que o problema não é dinheiro, o problema é prioridade. Eu tô dizendo que não é para você comprar iPhone, nem pintar cabelo e nem botar unha de vidro, né? Ou cílios postiço. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você tem prioridades e que você não pode reclamar depois das coisas que você não está focando. É isso que eu tô dizendo, ok? Às vezes é difícil. É difícil porque a gente não sabe, né? É difícil porque a gente não tem uma estrutura para fazer isso. É difícil porque a gente geralmente não olha para dentro. A gente responsabiliza os outros pelo nosso fracasso. A gente não tem um método. É difícil porque o nosso líder não nos dá um feedback, não nos ajuda. É por isso que é difícil. Tá? O terceiro nível, então, é esse. É o que não quero, Dani, não quero. Beleza. E o quarto nível é o pior. Não sabe é aquela que não sabe, tá assim, não sabe e nem quer saber. Você chama ela, bora, ó, segue essa aqui, vê aí, você tá enxergando que... eu fiz até um Reels outro dia sobre aquela colega que você não consegue nem defender ela, mas ela mesma não tá nem aí. Qual foi o nível de consciência que você se identificou? Qual é o nível de consciência que você se identificou? Gente, tudo na nossa vida é processo. E o processo que você precisa passar hoje, primeiro é identificar o teu nível. O que eu preciso? O que eu preciso? A Viviane vai olhar para ela, a Ferreira vai olhar para ela, a Ana Carol vai olhar para ela. O que eu estou precisando hoje? E aí, eu criei o CEDAT. Quem é minha aluna aí sabe. Eu preciso passar pelo CEDAT. O que é o CEDAT? CDTAD. CEDAT. É consciência, nível de consciência, entender isso que eu te falei. Depois eu entendi, sem mimimi, sem porque todo mundo me trata mal, porque minha equipe não. Tem consciência? Beleza, levanta a tua cabeça porque Deus te fez para liderar. Bora fazer isso. Depois da consciência, o que eu faço? Eu tomo uma decisão. Não, eu vou me desenvolver. Tomo uma decisão. Ok? Tomei uma decisão? É sem o A, Cleide. É C com C, de consciência. Escreve aí pra mim, Leandro. CEDAT, por favor. É C de consciência.
tá? D de decisão, tomar decisões. Aí o Leandro escreveu. Ah, depois que eu tomei uma decisão, Dani, nossa, eu tô decidida. Vou pra academia amanhã. Tomei uma decisão, agora eu tenho que agir. Entrar em ação. Depois que eu entro em ação, eu tenho que treinar novos comportamentos. O problema está em entrar em ação, porque a sua ação vai depender de como você pensa e sente. A gente pode ter conhecimento, pode ter habilidade, mas a sua atitude é que vai definir o teu resultado. Ok, meus amores? Eu espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Como motivar a equipe? Alguém perguntou aqui. Gente, a gente tem um módulo na formação que a gente vai começar em agosto agora. Que é o módulo de engajamento de equipes. A gente precisa entender de gente. Você precisa entender. Quem foi que perguntou? Você precisa começar a entender de gente. Quem é a primeira gente que você tem que entender? Você mesmo. Entender teu estilo de liderança, como é que você funciona, como pensam as pessoas, como as pessoas interagem, como elas estabelecem o ritmo para fazer as coisas, como é que ela tá pensando. Eu não posso querer tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que tratar o outro como ele precisa ser tratado. É assim que eu vou engajar a minha equipe, tá? É assim que eu engajo a minha equipe. É trazendo para ele elementos que convençam ele mesmo de que ele precisa fazer as coisas do jeito que tem que ser feita. É levando uma visão para ele. É me colocando à disposição, é ajudando, é desenvolvendo esse meu liderado. Através de ferramentas de feedback, de treinamentos. É assim que eu vou motivar a minha equipe. Dani, vou fazer esse módulo. Cris, você é minha aluna da formação? Cris Oliveira, é minha aluna? Se for minha aluna, óbvio que vai fazer. Se não for, vai ter a chance de entrar dia 9 e vai fazer o módulo, tá? Por quê? Porque a formação, gente, elas são módulos, tá tudo gravado, você entra na formação, acesso imediato, já começa assistindo as aulas. E qual é o suporte que eu te dou? Eu te dou encontros quinzenais, são 2 por mês, durante 6 meses, para te acompanhar, para entender a tua história, teus desafios, te levar ferramentas. A gente se encontra, a gente faz hot seat, a gente se encontra, amanhã a gente tem encontro. Eu sempre posto aqui como é que são os nossos encontros. Então eu faço um acompanhamento, mas eu dou ferramentas de desenvolvimento. Tanto pessoal, para entender o perfil, para entender como é que ela funciona, para ela se conhecer, autoconhecimento, tá? Identidade. Eu trago ferramentas para você engajar a equipe e eu trago também ferramentas de desenvolvimento de habilidades, como se comunicar melhor, como é que dá um feedback e como que a gente faz isso através do método ID. Eu só desenvolvo habilidades quando eu me conheço, sei o meu perfil comportamental e eu sei quais são as minhas crenças limitantes que me impedem de ser segura, decidida e resolutiva. Aí, quando eu entendo isso, eu consigo ressignificar e aí eu começo a ser mais segura, mais resolutiva. É um processo, tá? Mudança de mentalidade, tudo isso a gente faz dentro da formação. Eu sou apaixonada pela formação, tá? E eu acompanho muito as minhas alunas de perto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não tem uma varinha mágica. Você vai passar pelo processo. Eu quero, Magna, vamos abrir. Dia 9, não compre hoje, tá? Se você clicar lá no link da minha bio, lá tem um grupo. Você pode entrar no grupo de WhatsApp das interessadas, mas eu tô avisando todo mundo, não compre hoje. Hoje mesmo tinha umas 2 pessoas querendo entrar e eu falei, não entra hoje, espera que dia 9 a gente vai trazer bônus especial para vocês, tá? E eu vou explicar tudo dia 9. Não se preocupe, porque Deus está levantando líderes na enfermagem, essa é a minha missão. É para isso que eu tô aqui. Eu tô trazendo conteúdo de muito valor aqui para vocês. Não é porque você ainda não é minha aluna que eu não vou te trazer esse conteúdo de valor. E quinta-feira a gente vai falar, presta atenção no que a gente vai falar quinta, ó.
A gente vai falar de comunicação, a habilidade que você não pode falhar como líder. E eu vou te trazer grandes chaves, não só sobre comunicação com abordagem técnica, eu vou te trazer comunicação com abordagem emocional e eu vou te trazer a comunicação com abordagem espiritual. Então, meus amores, não percam a aula de quinta-feira. Pega papel e caneta, aumenta a sua expectativa, tá? Quem já tiver decidido aí que vai entrar na formação, clica lá no link da minha bio, tem um grupo de WhatsApp das interessadas, entra no grupo. Quem tá no Destrave, não quer perder nenhuma aula, presta atenção, manda um direct pra mim com a palavra Destrave. Você vai preencher seus dados e vai entrar no grupo do Destrave. Por quê, Dani? Porque a gente tá mandando um mapa mental. Alguém recebeu aqui o mapa mental, gente, de ontem? Mapa mental para ajudar você a fixar o conteúdo, tá? Se você tava de plantão, alguma coisa assim. E a gente também tá botando o link das aulas lá. A aula de ontem, eu vou tirar ela do feed agora. Essa aula aqui, eu vou deixar lá 24 horas. E aí eu vou combinar mais uma vez com você. Comenta lá o que você aprendeu na aula de hoje. Por quê? Porque ajuda o Instagram a mandar para mais colegas, eu tenho certeza. Gente, quem aqui aprendeu coisa pra caramba hoje e pensou assim, ó, puxa vida, a fulana tinha que estar aqui. A Ana Carol recebeu. Gostaram do mapa mental? Quem aqui pensou em ir num colega, tipo assim, poxa, a fulana tinha que estar aqui. Poxa, a minha líder tinha que ouvir isso. Fala a verdade, fala aí pra mim. Alguém aqui pensou assim? A Rosânia pensou. Quem mais? Tem mais gente. Tem mais gente. Quem mais pensou assim? Poxa, cara, a fulana tinha que estar aqui. Ou a cicrana. Sharon, tu tá no grupo? Cleide, você tá no grupo? Só recebeu o mapa mental quem tá no grupo, tá? Se não tá no grupo do Destrave, ó, a Magna se lembrou de alguém. Quem mais, gente? Eu também recebi, pensei em várias, Entende isso? O quanto é importante, se você pensou nas coleguinhas, tanto aquela que você gosta, e você pensa, pô, ia ser tão legal a fulana tá aqui, quanto aquela que você diz, nossa senhora, essa daí precisava muito ouvir tudo isso. Poxa, eu gostei da Pan, ó, a Pan já tem a autorresponsabilidade aí, ela pensou, poxa, eu precisava estar aqui. Amei, adorei você, viu? É isso aí, você é das minhas, Pan. É isso aí, tá? É isso aí, você precisava estar aqui, mas a gente sempre pensa numa colega, né? Então, é por isso, vai lá no meu feed, comenta o que você aprendeu na live, marca a coleguinha para ela assistir essa aula, porque você vai estar ajudando mais pessoas. E quando a gente é uma liderança tem a ver com quem eu sou, não é o que eu faço, porque o que eu faço depende de quem eu sou. Quando eu faço isso, eu dou primeiro, eu recebo em dobro, tá? Então comenta lá, eu vou deixar essa live salva. E eu espero vocês quinta-feira. Quem vai estar comigo quinta, bota aqui. Eu. Quem vai estar comigo quinta pra gente falar de comunicação. Comunicação. Hoje não tem aula bônus. Ô, Ana, mas tem muita coisa lá no meu feed. Se eu fosse você, eu ia lá e consumia esse conteúdo. Dani, você consegue transmitir a mensagem para todos? É uma pergunta, Cris? Eu consigo se vocês me ajudarem, tá? Se vocês compartilharem a live, se vocês comentarem na live, marcar as coleguinhas, aí eu consigo, porque eu sozinha não faço tudo isso. Então tá, show de bola. Quem vai estar aqui comigo quinta, a gente vai falar de comunicação. Eu vou preparar uma aula incrível pra vocês, com muito carinho, tá? A Lê, tá aí, a Lê tá engajada. É uma confirmação. Ah, obrigada, Cris, é isso aí. Mas com a ajuda de vocês, tá? Com a ajuda das minhas mentoradas, que também compartilham. É o que, Leandro? É o que, Leandro? Formação, mãe. Ok? Ok, gente? Um beijo no coração pra quem é minha mentorada. A gente se encontra amanhã no nosso encontro de formação, onde a gente vai falar sobre ativação de recursos, como se tornar uma enfermeira mais segura, mais resolutiva e mais decidida. Eu vou te dar ferramentas, então não faltem, tá?
Estejam comigo amanhã, aumente as expectativas de vocês. E quinta-feira eu tô aqui, gratuitamente, trazendo um conteúdo de muito valor. Beijo no coração, fiquem com Deus e até quinta.